Olá, aqui é o Dr. Henrique Pierotti Arantes e nessa primeira videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre a visão geral do curso de Produtividade e Gestão do Tempo e depois a gente vai já seguir com os tópicos aqui do módulo 1, que é o Fundamentos da Gestão do Tempo e Produtividade. Bom, te lembra da suposição básica, né, de que acreditamos na preparação e prontidão de nossas equipes para o sucesso em termos um local melhor para trabalhar, com respeito mútuo e um cuidado mais seguro para os nossos pacientes. Então vamos lá para ver qual é o objetivo geral do curso. Então, o objetivo geral é capacitar as lideranças em técnicas de produtividade e gestão do tempo, promovendo a otimização de rotinas e processos, desenvolvimento de hábitos produtivos e a melhoria da eficiência no ambiente hospitalar. O treinamento visa fornecer ferramentas práticas para planejamento, delegação, foco e organização, que resultará aí no aumento da qualidade do trabalho e no bem-estar dos profissionais. Te lembra que, apesar do curso ser focado para as lideranças, qualquer funcionário pode utilizar essas técnicas para melhorar a sua produtividade e gestão do tempo, obviamente. E objetivos específicos do curso? Dominar técnicas de planejamento e priorização, aprender a diferenciar tarefas de compromissos e utilizar ferramentas digitais para auxiliar na realização das mesmas, desenvolver habilidades de delegação e definição de metas, aplicar técnicas de foco e de interrupção de interrupções e redução de interrupções, identificar e eliminar distrações e procrastinação, incorporar hábitos produtivos e técnicas de melhoria contínua, desenvolver um ambiente de trabalho organizado e sustentável e implementar estratégias para o desenvolvimento de projetos com progresso consistente. Então, às vezes a gente tem grandes projetos e que se a gente não fizer uma divisão dos mesmos em pequenas partes, a gente não consegue avançar de forma consistente. Muito bem, então esses são os objetivos do curso. Agora a gente vai passar para o primeiro módulo, que é de Fundamentos da Gestão do Tempo e Produtividade. E nesse primeiro módulo, os objetivos são apresentar desafios específicos da gestão de tempo em ambiente de alta pressão e os princípios de produtividade, e fornecer uma visão geral dos princípios de gestão do tempo e ajudar as pessoas a identificar onde e como o seu tempo é utilizado, incluindo atividades que podem ser reorganizadas ou eliminadas. Bom, então alguns desafios específicos dos líderes de saúde na gestão do tempo, e aí para qualquer funcionário parte desses desafios também se aplica. Então, no hospital nós trabalhamos num ambiente de alta pressão e emergências constante. A gente tem que balancear um equilíbrio entre as funções administrativas e assistenciais. As lideranças muitas vezes têm multitarefas, uma sobrecarga de trabalho, pressão por resultados e qualidade. Muitas vezes a gente tem interrupções constantes e isso atrapalha demais a nossa produtividade e da nossa equipe. E gerenciamento de equipes e treinamento. Como líderes, acredito que todos tenham gabaritado aqui esses desafios, e como se você não tem um cargo de liderança, acredito que alguns desses desafios se aplicam a você também. Bom, um material complementar tem os princípios aí sobre produtividade. Para quem não conseguiu baixar, pode escanear esse QR Code. E aí a ideia é que você selecione os 3 que você acha que tem mais desenvolvido e os 3 que você acredita que precisa desenvolver de uma forma mais incisiva, ok? Então agora eu peço que vocês realizem essa atividade, que vocês pausem o vídeo para fazer essa reflexão, que isso vai ajudá-los a pensar aí sobre formas de melhorar os pontos que ainda precisam ser desenvolvidos e reconhecer aquelas fortalezas, aqueles pontos fortes que a gente já tem, ok? Então pause o vídeo agora e faça essa reflexão.
Ok, muito bem. Como foi aí realizar essa análise? Você descobriu algo diferente do que você previa ou os resultados foram previsíveis? Muito bem. Espero que você tenha feito uma boa reflexão. Agora a gente vai ter um outro momento de reflexão, que é sobre identificação de fatores de desperdício de tempo, que a gente também chama como ladrões de tempo, ok? Que eles são comuns aqui no ambiente hospitalar e alguns desses são interrupções constantes, reuniões desnecessárias, processos burocráticos e comunicação ineficaz. Então, o objetivo com essa tarefa é ajudar as pessoas a reconhecer as principais atividades e situações que consomem tempo sem agregar valor, visando aí a mitigação desses fatores. Bom, para aqueles que não baixaram ainda o documento que está disponível, escaneie o QR Code aqui, que tem os principais ladrões de tempo, faça essa análise e aí selecionar os dois principais ladrões de tempo que você identificou e começar a pensar em formas da gente mitigar ou prender esses ladrões aí para a gente poder ter mais produtividade. Então, da mesma forma que o anterior, pause o vídeo, faça essa autoavaliação, essa reflexão e na sequência a gente continua. Muito bem, como foi aí pensar nos ladrões de tempo? Alguns são novos para vocês, você não tinha parado para pensar, ou são todos velhos conhecidos? E também quais estratégias aí você já está pensando em ser possível para reduzir essa quantidade de ladrões de tempo? Ao longo do curso a gente vai falar de várias formas de mitigar ou prender esses ladrões. Bom, agora a gente vai falar de prioridades críticas. Essas prioridades críticas são aquelas atividades ou tarefas que têm um impacto significativo nos resultados ou nos objetivos principais de um setor ou projeto. Então, em um hospital, alguns exemplos são revisar os registros de segurança do paciente, incluindo rastreabilidade de medicamentos e incidentes registrados, alinhar protocolos de higiene e controle de infecção com as unidades, realizar a checagem de estoques de materiais e medicamentos para assegurar conformidade com normas de armazenamento. Então, essas prioridades exigem que os líderes e os subordinados concentrem a maior parte da energia nessas atividades que realmente importam, que vão impactar na operação, e aí deve delegar ou minimizar o tempo gasto em atividades de menor impacto. Então, no seu caso aí, o que seriam prioridades críticas no seu setor? Então, essa é uma boa reflexão a ser feita. Bom, agora falando um pouquinho de algumas ferramentas aí para auxiliar, uma delas utiliza o princípio de Pareto, e você conhece esse princípio? Então, qual é esse princípio? Então, o princípio foi desenvolvido pelo economista Vilfredo Pareto em 1896, e aí ele observou que 80% das terras na Itália naquela época pertenciam a apenas 20% da população, que 20% das plantas produzem 80% dos frutos. Esse princípio de Pareto, também conhecido da regra 80-20, é uma teoria que afirma que 80% dos nossos resultados vem de 20% dos nossos esforços. Bom, com isso a gente pode usar essa regra para priorizar tarefas que precisam ser realizadas durante o dia de trabalho. E aí o objetivo é realizar entre todas as tarefas que você tem na lista, aqueles 20% que vão resultar em 80% do impacto naquele dia, naquela semana ou naquele projeto. E para causar maior impacto, a gente tem que identificar quais tarefas são mais importantes para a equipe e concentrar-se nelas durante a jornada de trabalho. Então, vamos lá, um primeiro exemplo de como eu posso usar o princípio de Pareto é, primeiro eu identificar as tarefas de maior impacto, depois eu priorizo essas tarefas, as de menor impacto eu delego, depois eu aplico esse princípio nos projetos e meta, e monitorizo e faço ajuste continuamente.
De uma forma mais prática, o que a gente pode fazer? Então, demandas de um setor. Você pode definir o cenário a ser analisado, se é protocolos que são enviados para o setor, o número de pareceres, o número de OSs que são abertas durante o período, e aí você define os padrões comparativos, determina o período a ser analisado, levanta essas informações necessárias para sua análise, cria um controle dessas informações, organiza essas informações e cria um gráfico. No Excel, por exemplo, você tem como criar esses gráficos de Pareto. Então vamos lá, com um exemplo que eu peguei aqui na internet. Então aqui eles fizeram uma avaliação e viram que nas categorias aqui, a frequência absoluta e a frequência acumulada vai sendo mostrada aqui do lado. Então manutenção corretiva, 43%, troca de ferramenta, 25%, ou seja, no acumulado já deu a soma dos dois, 68%. Carga e descarga, manutenção preventiva e outros. Se a gente observar, os três primeiros, manutenção corretiva, troca de ferramentas e carga e descarga, esses aqui já equivalem a 80% da operação. Aqui nos outros, talvez tenha 15, 20 itens ou 5 itens. Então a ideia é, se eu ficar concentrando esforço nesses outros, o impacto na operação vai ser muito pequeno. Okay? E aí uma outra forma de enxergar esse gráfico é colocando paradas de manutenção aqui, era o tópico, né? E aí você cria esse gráfico de Pareto que ele te mostra aqui visualmente. Então, se nós pegarmos esses três primeiros da esquerda aqui, eles equivalem a 82% da frequência das paradas de manutenção. E aí com isso a gente consegue trabalhar nesses tópicos e ter um impacto maior na operação. Como eu disse, às vezes o outros aqui tem vários e vários itens, que às vezes a frequência é meio, 0,1%, 1%, e aí se eu ficar concentrando nisso, eu vou estar impactando muito pouco na operação. Muito bem. Então uma outra tarefa para vocês fazerem é mapeamento de tempo individual. Então a ideia aqui é que vocês realizem um mapeamento de suas atividades diárias e ou semanais, identificando aí padrões de uso de tempo e quais são os padrões de tempo que podem ser minimizados. Então, o objetivo aqui desse mapeamento é incentivar a autorreflexão e o autoconhecimento sobre a alocação do tempo, preparando o terreno para uma gestão mais eficaz. Ok? Então, se você quiser pausar o vídeo e fazer, ou no final da gravação, fica a seu critério. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da diferença de tarefa e de compromisso. Então, a tarefa é uma atividade que precisa ser realizada, geralmente específica e delimitada. Já o compromisso é um evento ou responsabilidade marcada em um horário ou prazo fixo. Então, um exemplo de tarefa é atualizar uma planilha de horários ou enviar um e-mail, e um compromisso é participar de uma reunião ou acompanhar uma aula ou uma atividade. Quanto à flexibilidade, a tarefa ela pode ser realizada em qualquer momento dentro de um prazo estipulado. Já o compromisso ele tem horário fixo e é menos flexível. Se eu tenho uma reunião às 14 horas, não tem flexibilidade, é esse horário e pronto, acabou. O impacto no calendário, ele não bloqueia horários específicos no calendário, a tarefa, a não ser que você se programe, e aí aqui é um ponto importante, a gente precisa programar e ter essas tarefas com horários pré-determinados. É claro que se ocorrer alguma urgência, a gente faz uma mudança. Já o compromisso, ele bloqueia horários no calendário, afetando diretamente a agenda geral. De ferramentas sugeridas, então a gente pode ter gerenciadores de tarefas, o Todoist, o Trello, a Asana. A gente vai ver que no Gmail a gente tem o Keep e o Tarefas também disponível. E de compromisso a gente tem o Google Calendário, a gente tem a agenda física, por exemplo. E o foco na produtividade, a tarefa você deve organizar e concluir a tarefa de forma eficiente dentro do prazo. E o compromisso, planejar compromissos de acordo com prioridades e disponibilidade. Então, se a gente for pensar aqui em tarefas ferramentas para tarefa e compromisso, você precisa de um lugar adequado para cada coisa. Você não pode deixar tudo
no mesmo lugar. E aí, nesse caso, como eu comentei, no Gmail do lado direito você tem o Keep e o Tarefas, que você pode colocar nas suas tarefas, e à medida que você vai eliminando, você vai marcando elas como feitas. E os compromissos você tem que usar uma agenda digital, como o Google Calendário, ou uma agenda física, ou as duas coisas, ok? E lembrar, o que não é visto não é lembrado, e o que não é lembrado não é feito. Muito bem. Então, finalizando a nossa apresentação, vou falar da lei dos 2 minutos, e aí a gente chega no final. Então, se uma tarefa leva menos de 2 minutos para ser realizado, você não deve coletar na sua lista. Tente executar ali na hora. Assim você já ganha agilidade, evita procrastinação e não fica enchendo sua lista com milhares de tarefinhas pequenas para fazer depois. É claro que se chegar uma tarefa com menos de 2 minutos e você está no meio de uma intercorrência, obviamente vai ficar para depois. Bom, então finalizando o percurso até o momento, a gente viu nesse primeiro módulo os princípios sobre produtividade, quais são os ladrões de tempo, a gente falou sobre prioridades críticas, o princípio de Pareto, a diferença entre tarefa e compromisso e a lei dos 2 minutos. Ok? Então no próximo vídeo a gente vai dar continuidade agora ao módulo 2, que está dividido em 2 aulas. Obrigado e até mais.